Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, eu estou aqui com o manual da Midea para atender esse modelo aqui, ó, Split High Wall Inverter. Aqui na página 68, vem trazendo aqui a definição para o erro E2. Diz assim, ó, erro de sinal de tensão. Vamos falar um pouco sobre esse erro aqui. Pessoal, quando nós temos um erro de sinal de tensão, o que isso quer dizer no equipamento? Quer dizer o seguinte, que o equipamento está tendo um problema elétrico. A tensão que está chegando ou a tensão que está saindo, alguma coisa não está correto, tá? A tensão que está entrando e a tensão que está sendo distribuída no equipamento, tudo, desde o começo até o fim, ela tem que funcionar perfeito, certinho. Se tiver qualquer alteração, qualquer problema, ela vai dar o erro E2. Então, a gente pode dividir em duas possíveis causas, uma causa externa ou uma causa interna. Qual seria a causa externa? A causa externa seria como que essa tensão está chegando no equipamento. Então a energia vem do poste, passa pela sua redistribuição da sua casa e chega até na tomada, e da tomada chega ali na placa do ar-condicionado. Precisa ver a tensão que está chegando ali na tomada. Ela está chegando 220 volts, está chegando 202, 198, está chegando 250, então ou seja, ela está muito baixa ou ela está muito alta. Ambos os casos, se ela não tiver ideal, que é na faixa dos 220, pode dar o erro E2 por causa dessa oscilação de energia da rede pública de energia e da sua casa ou da sua residência aí. Então precisa analisar isso. Então primeiro você tem que ver se está chegando a tensão correta bem na entrada do equipamento. Então você mede aí na sua tomada, se caso constar que está tendo uma oscilação ou está realmente diferente do ideal, dá uma olhada nos seus vizinhos se está tendo o mesmo problema, para ver se realmente é um problema de distribuição de energia pública aí no seu bairro, na sua casa, na sua cidade, que aí não tem jeito, tem que aguardar mesmo, entrar em contato com eles, para eles fazerem aí a correção aí na rede pública de energia, beleza? Mas vamos imaginar agora que está chegando certinho. Então aí a gente passa por um problema interno. Agora o problema está na entrada da placa. Então o que você faz agora? O L vai ser ligado aqui, ó, nesse ponto aqui. E o N vai ser ligado aqui. Uma vez você fazendo isso, você vai ter os 220 aí entrando na sua placa. Mas o que você precisa fazer? Você sabe que a energia após entrar na sua placa, ela vai alimentar o quê? Vai alimentar o transformador. O transformador é um componente eletrônico que tem a função de ser elevador de tensão ou abaixador de tensão. Se ele é um abaixador de tensão, a energia vai entrar e depois a saída vai estar menor. É esse transformador que geralmente usa no ar-condicionado, tá? É um abaixador de tensão, ou seja, a energia vai entrar no transformador e vai sair uma tensão mais baixa. Então o que acontece? Se você medir aqui, ó, que é bem na entrada do primário do transformador, está entrando 220, passa pelo transformador e chega aqui, ó, uns 14, 15 volts, pode chegar até 16 volts, então está tudo ok. A energia está entrando, está passando pelo transformador e do transformador está chegando aqui os 16 volts ainda alternado, tá? Não é uma tensão polarizada, é uma tensão ainda alternada, tá? Então o que acontece? Nesse ponto aqui, a gente já viu que até aqui está tudo ok, a gente vai partir daqui para frente. Mas vamos imaginar que você mede e já não está dando os 16 volts aqui. Então a gente já tem um problema aqui já no transformador. Aí para você ter certeza que é o transformador, você tira ele da placa aí, desconecta tudo e faz um teste de continuidade, tá? Você ajusta o multímetro para um teste de continuidade. E lá, pessoal, nessa bobina primária, que é essa parte aqui, ó, a gente vai ter por volta, se você fizer um teste de continuidade aqui, ó, nessa bobina primária, que ela está enrolada aqui nessa parte daqui da frente, você vai ter uma resistência de mais ou menos de 400 a 500 ohms. E ela é conectada aqui, ó. Então você vai ter alimentação de 220, ela vai passar por aqui, você vai ter a alimentação de 220 aqui, nessa bobina, e aí ela vai ser transformada em 14 a 16 volts aproximadamente, mas em média 15 volts. Vai sair aqui nesse fio amarelo que vai ser conectado aqui. Mas na hora que você vai fazer o teste, você deixa tudo desconectado, igual eu já falei,
e faz o teste de continuidade aqui nesse conector. Tá? Você põe a ponta de prova em um fio e vai sair no outro fio. Então a energia elétrica do seu multímetro vai circular essa bobina e ela vai encontrar. E aí nesse momento o equipamento faz a medição. Se der nessa faixa de 400 a 500 ohms, significa que sua bobina está tudo ok. Mas se tiver um curto, esse valor pode diminuir. Tá? Pode ficar na faixa de 100, 50 ou até zero, indicando que está completamente em curto. Por quê? Porque em algum ponto aqui ele encostou. Né, que geralmente essa bobina de cobre aqui, pessoal, ele tem tipo uma resina, tipo um verniz, né, que o cobre é enrolado aqui, mas ele não tem contato um com o outro. Mas com aquecimento, pode ser que teve um aquecimento elevado aí, e aí acabou ele ressecando essa resina, que é isolante, e acabou entrando em curto e danificou esse transformador aqui. Tá? E aí você não vai ter uma resistência de 400 a 500 ohms aí. Então você já condenou já esse transformador, e é ele que está causando o erro E2, porque ele não está mandando a tensão certa para cá. Se era para você ter em torno de 15 a 16 volts aqui, de repente está tendo 9, ou está tendo 2 ou 3 volts, ou nenhuma tensão. Então nesse caso já identificamos, ó, o problema está no transformador. A tensão, a energia 220 chega, aqui tanto no L como no N, né? Vai ter o 220 aqui, só que o 220 entra no transformador e não está saindo a tensão adequada para poder ser retificada pelos diodos aqui. Então nesse momento é só você trocar aí o transformador e resolve o problema. Vamos supor que você está com o seu transformador tudo ok, está dando essa resistência na bobina primária. Se tiver já tensão de 16 volts aqui, nem precisa medir isso, a gente já sabe que está chegando aqui, então está tudo ok a bobina, tá? Se tiver 16, 15 volts aqui, está tudo certo. Aí o que vai acontecer? Aí você vai trabalhar agora esses dois caras aqui, ó. Esse daqui e esse daqui, ó, que é mesmo dessa foto aqui do lado, é um regulador de tensão. Nós temos um desse aqui para 5 volts e nós temos um desse também para 12 volts. Tá? Só que aí muda o código aqui. Tá? No caso, o 7805 é para 5 volts e vai ter outro código para ter energia de 12 volts. Tá? É um outro código, mas é o mesmo componente. Então, os dois são reguladores de tensão. Na hora que sair daqui os 15 volts e passar pelos diodos, você tinha aqui uma tensão alternada, de 15 volts alternado, sem polaridade. Na hora que ele passa pelos diodos, que é uma ponte retificadora, essa tensão de 15 volts vai chegar aqui, né? Vai chegar aqui na ponta do regulador de tensão, ele vai estar chegando os 15 volts agora polarizado, né? Ele vai estar positivo aqui, né? Ele vai estar com a sua polaridade certa. Aí ele vai entrar no componente, vai ser tratado aqui dentro, né, eletronicamente falando, e vai sair os 5 volts na outra ponta de uma forma correta, certinho, regulado. Mesmo que tenha uma variação de 15, 14 volts aqui, né, na entrada aqui, ele vai estar saindo os 5 volts ou 12 volts bem certinho aqui no seu equipamento. Se você tiver com as tensões de 5 volts e 12 volts, tanto aqui, sei lá, tendo 12 volts aqui e 5 volts aqui, que geralmente aqui no começo é o de 12 e aqui é o de 5 para alimentar os circuitos integrados. Tá? Então geralmente o regulador que fica mais próximo do circuito integrado, eles é o de baixa tensão aqui de 5 volts. Quando você tem esse aqui mais próximo daqui, é o que está recebendo em primeiro aqui a tensão que vem daqui. Então provavelmente esse daqui é o de 12 volts. Tá bom? Depois você só confere aí. Então se estiver chegando 12 volts aqui e 5 volts aqui, a sua placa é para estar funcionando tudo certo. Tá? Então provavelmente, se não está tendo tensão em algum ponto, é porque está falhando em alguma região aqui da fonte. Tá? Ou nessa parte, ou no transformador, ou nesses reguladores de tensão aqui. Aí nesse caso, vai dar o erro E2. O que você tem que fazer? Você precisa agora decidir se você troca essa placa ou se você faz o reparo. Só que assim, se você não tiver experiência com reparo de placas eletrônicas, eu recomendo você trocar a placa. Por quê? Ou você mandar numa assistência técnica ou em alguma empresa prestadora de serviço que faz a manutenção dessa placa, seja especializado em manutenção de placa. Por quê? Que pode ser que essa tensão não está chegando, mas de repente no caminho tem outros problemas. Às vezes não é só o componente em si, às vezes pode ser um capacitor, pode ser um diodo Zener, pode ser um outro componente que está acarretando
essa tensão não está adequada. Então você tem que fazer uma análise mais crítica de toda a placa aí para saber por que não está tendo todas as tensões certinha. Pode ser, de repente você está entrando 5 volts aqui nesse circuito integrado aqui e de repente na saída dele não está saindo a tensão. De repente não é o problema daqui, é o problema do circuito integrado, entendeu? Então, ou seja, você ainda tem o erro E2, mas não eram os reguladores, pode ser um outro problema, entendeu? Então, ou seja, você tem que fazer uma análise se realmente vale a pena você consertar essa placa. Se não, se você vê que vai dar muito trabalho e não tem sentido ficar investigando e não é tão cara a placa, então você já troca a placa inteira e aí o problema do E2 é para ser resolvido. Mas é isso, pessoal, geralmente são problemas aqui na entrada ou nesses transformadores ou nesses reguladores de tensão que eu falei para vocês aí. Então tá, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostar deixa seu like, se inscreva no canal e eu te espero para o próximo vídeo. Até mais!